Já ia largar. Calma, calma. Olá, investidores, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Zahavi Educacional. Hoje, uma entrevista especial com o nosso amigo assessor do escritório Zahavi Investimentos, Samuel. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao Samuel sobre assessoria de investimentos e ele aceitou o nosso convite para vir aqui falar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Nadine. Para mim é uma honra estar aqui no canal do Zahavi Investimentos. Eu espero poder colaborar e contribuir para que as pessoas entendam um pouco sobre essa profissão tão nobre e importante que é a profissão de assessor de investimentos. Certamente poderá. Então vamos começar com a rodada de perguntas e você vai explicando para a gente como é que funciona. Então a primeira pergunta é: o que faz um assessor de investimento? O papel do assessor de investimentos é poder contribuir para os investimentos de cada cliente, de cada pessoa, a fim de que, como cada pessoa tem um objetivo de vida, a gente consiga atingir esses objetivos no curto, no médio e no longo prazo. Então a forma de o assessor ajudar a gente seria ajustando essa carteira de acordo com o perfil e o objetivo do cliente. Exatamente. O principal é entender aquele cliente, entender o perfil desse cliente, entender quais são os produtos que existem no mercado que possa atender esse cliente e desenhar essa carteira para que ele atinja os seus objetivos financeiros. Perfeito. Então, Samuel, quais seriam os principais benefícios de ter um assessor de investimento me ajudando para alcançar esse objetivo? Olha, são inúmeros. Na verdade, ter um assessor é muito mais do que ter alguém apenas para acompanhar de longe os seus investimentos. Os assessores, principalmente dos Zahavi Investimentos, são pessoas que acompanham de perto o crescimento e o atingimento dessas metas financeiras de cada cliente. Então, o papel do assessor e o objetivo dele é participar no dia a dia, de perto, desses objetivos. Vai ficar coladinho ali com o cliente para que tudo saia conforme a recomendação. Claro, exatamente. Obviamente que o mercado financeiro ele é volátil e ele também, a própria economia, ela tem os seus ciclos. Então, o assessor que está próximo do cliente, fazendo uma gestão ativa nessa carteira de investimentos, ele vai conseguir adaptar aquela carteira para vários cenários econômicos que o país pode passar. Excelente, né? Isso é uma mão na roda. Então, quais são as certificações que um assessor precisa ter? O que é preciso ter para ser um assessor de investimento? Olha, em tese, a certificação que qualifica a pessoa a ser assessor de investimentos é a ANCORD, e é uma certificação muito interessante porque ela nos dá um conhecimento amplo de mercado, de economia, e ela realmente nos qualifica para atuar como assessor de investimentos. Porém, é muito importante que o assessor também tenha cursos complementares, se possível, uma pós-graduação na área. Isso vai ajudar muito na tomada de decisão no dia a dia. Até para ele poder ir se atualizando, né, e não ficar com os conteúdos, né, atrasados, já que o mercado é tão volátil, ele precisa dessa atualização constante, né? Exato. O mercado é volátil, o mercado muda a cada instante. Quanto mais conhecimento a gente tem de mercado, e quanto mais a gente acompanha aquilo ali no dia a dia, a gente consegue realmente trazer uma tranquilidade e trazer também segurança e solidez para a carteira dos nossos clientes. Verdade. Veja que o assessor ele tem um papel fundamental para cuidar bem das suas finanças, né? Do começo até o final. E se você está gostando até aqui, já clica no like, por gentileza, comenta, coloca nos comentários se você tem alguma dúvida sobre essa profissão e a gente vai continuar com o Samuel aqui. E agora uma pergunta bem capciosa. Como escolher o melhor assessor de investimento para o meu perfil? É uma boa pergunta. Né? Excelente pergunta. O assessor de investimento ele tem que ser um profissional dinâmico. O melhor assessor é aquele que entende você e entende os seus objetivos. Perfeito. Não adianta o assessor ele querer desenhar uma carteira que não esteja 100% alinhado com os seus objetivos de vida. Verdade. Então, se você tem um assessor que para te ouvir, que analisa toda a sua vida, para realmente só assim alocar os recursos de forma estratégica, aí você realmente tem um bom assessor. E esse é o assessor que tem que estar com você. Verdade. Agora uma pergunta polêmica. Qual é a diferença entre o assessor de investimento e o gerente de banco? Boa, excelente pergunta. Veja, o gerente de banco, a gente sempre fala que, na maioria das vezes,
eles são excelentes profissionais, tá? Mas, como a gente tem na medicina o clínico geral e os especialistas, o assessor de investimento ele seria o especialista no que ele faz, uma vez que ele vive o mercado financeiro, ele está constantemente ligado ao mercado financeiro, enquanto que o gerente ele é um generalista, ele cuida muito mais dessa questão de seguros, cartões, conta corrente. Então, o assessor de investimento acaba sendo um especialista no que faz e, consequentemente, acaba trazendo maior resultado na parte financeira para o cliente. Ou seja, o especialista em finanças, assim. Tanto o assessor como o gerente de banco, ambos têm que ter certificações. Cada um tem uma certificação na sua área. Mas, de fato, o assessor de investimento também sou. E a gente sabe, né? Ele vai tratar dos pormenores dos investimentos. Então, aquele cara que vai olhar, né, com uma lupa nos seus investimentos, numa carteira que seja mais voltada para o seu perfil. E como o Samuel falou, o gerente de banco ele também tem sua certificação, mas ele vai abranger produtos bancários mais genéricos para um público mais geral, enquanto o assessor ele é mais especializado. Boa. Uma pergunta que eu já ouvi algumas pessoas me perguntarem assim, tipo, Nadine, mas o assessor de investimento ele pode ajudar com a minha aposentadoria? Se vocês querem saber se vão conseguir se aposentar com investimentos. Maravilha. O assessor de investimento ele pode sim e deve fazer isso. Sim. Na análise de investimento que ele faz a priori quando o cliente tem aquele primeiro contato com ele tem, esse é um dos aspectos que ele deve analisar. E existem inúmeras maneiras desse assessor poder construir essa aposentadoria. Uhum. Né? Então, a depender do perfil do cliente, é possível construir a aposentadoria com uma certa classe de ativos, de investimentos. Se o perfil for outro, com outra classe de ativos, mas ele deve fazer isso e um bom assessor de investimento vai pensar sim na sua aposentadoria. Perfeito. E aí, já falando como o assessor ele seleciona, né, os melhores ativos para a sua aposentadoria, a próxima pergunta seria o seguinte: como ele faz para selecionar os melhores investimentos para cada cliente? Então, os melhores investimentos para você pode não ser para o outro, porque tem muito a ver com o perfil que você tem. A idade da pessoa, o sexo. O sexo, o perfil. Se ela já possui investimento, se já tem ativos na carteira, se não tem, se é iniciante. Tem tudo isso. Então, o ideal realmente é levantar os dados desse cliente, fazer um estudo de perfil, de idade, de momento atual da pessoa, Sim. E transformar tudo isso num relatório a fim de que esse assessor possa, dentro daquelas possibilidades do mercado financeiro, adicionar os produtos que sejam compatíveis com não só com o perfil, mas também com os objetivos de médio e longo prazo, como é a aposentadoria. Inclusive, na assessoria, nós temos algo chamado Suitability, que é um perfil que é feito, né, assim que o cliente ingressa numa corretora, por exemplo, no Zahavi, ele tem que fazer um perfil de investimento para verificar o que é compatível com a necessidade dele para o momento inicial. E a partir desse perfil e também de uma conversa com o assessor é que é definido quais são os ativos financeiros que o cliente pode alocar na sua carteira. Por isso que esse perfil é tão importante, né? Muito importante. A conversa tá boa, mas uma última pergunta para a gente finalizar essa etapa sobre perguntas e respostas sobre assessoria de investimento, que vai ter outras. Inclusive, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre assessoria que a gente não comentou aqui, já coloca um comentário aí embaixo que vai ter uma live sobre perguntas e respostas e a gente vai falar sobre isso. A última pergunta é: o assessor ele oferece um suporte genérico ou um suporte personalizado? E como ele faz isso? Olha, o bom assessor ele vai oferecer um suporte muito personalizado. Até para diferenciar ele de um gerente que é um pouco mais generalista. Sim. O assessor, ele, depois de colher, como a gente já falou, todas as informações sobre o cliente, sobre a vida financeira do cliente, ele vai oferecer esse suporte de perto, escolhendo os ativos que mais faz sentido para aquele cliente. Por exemplo, alguns clientes têm um momento em que quer viver de renda, né? Às vezes vendeu as empresas, vendeu algum negócio e está num momento em que chega para a gente e fala assim: olha, eu quero viver de renda. Então a gente vai desenhar essa carteira para que ela tenha essa cara de uma carteira que gere renda mensal. Já outros clientes querem ali uma carteira voltada mais para crescimento do seu patrimônio e não necessita de renda nenhuma naquele momento. Então o assessor tem essa função de ser muito específico e de acompanhar de perto o seu cliente
para que ele se sinta acolhido, para que ele sinta que o objetivo de vida que ele colocou ali na mesa com o assessor está sendo realmente cumprido. Legal. Então, hoje tivemos aqui a nossa entrevista com o Samuel Leite, assessor do Zahavi Investimentos. E se você ficou com alguma outra dúvida ou quer falar com o Samuel ou comigo, ou com qualquer outro assessor do Zahavi, também deixa no comentário. Bate no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E até a próxima. Obrigada, Samuel. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.